quadra em sólidos, líquidos, gases. Tenha falado um pouquinho da diferença entre corrente contínua e corrente alternada, que foi uma coisa que a gente acabou levando um pouco além, discutimos um pouco mais coisas do nosso dia a dia. Hoje eu tenho que voltar aqui para o volume 4, continuação do volume 4, e precisamos falar da segunda lei de Ohm. Porém, eu não acho seguro falar da segunda lei de Ohm, se nós não revisar a primeira, pelo menos, né? O Ohm foi um cara que começou a estudar circuitos elétricos. Ele percebia que ao pegar uma bateria, uma fonte de energia elétrica, uma fonte de tensão, uma DDP, e conectar em cima de um resistor, ele percebeu que ao dobrar a tensão, dobrava a corrente elétrica. Ao triplicar a tensão, triplicava a corrente elétrica. E logo concluiu que a corrente elétrica que percorre o resistor é diretamente proporcional à tensão aplicada sobre ele. Depois veio a definição de resistência elétrica. Então, uma forma prática de falar com a primeira lei de Ohm é afirmar: a resistência elétrica do resistor é constante. Nada demais. Só que aí descobriram os materiais semicondutores. E aí viram que a lei que o Ohm afirmava não era uma lei perfeita. Existiam materiais que não obedeciam essa lei. Mas para não perder informação valiosa, a gente deu uma modificadinha, né? Resistor ôhmico é aquele que obedece à primeira lei de Ohm. Então a primeira lei de Ohm fica assim: um resistor ôhmico é aquele que a corrente elétrica que percorre ele é direta, proporcional. Atenção, se eu vou fazer o gráfico V por I, obrigado, hein, garoto. Se eu vou fazer o gráfico V por I, dá uma retinha. Agora tu vê, tem uma parte da apostila que começa a perguntar para o aluno, ele dá um gráfico V por I, e em vez do gráfico ser uma retinha, o gráfico é curvo, e o cara pergunta: a resistência elétrica está aumentando ou diminuindo? Não é ôhmico, mas ele apresenta a resistência elétrica. E aí é que está aumentando ou diminuindo? Pois é, a coisa está subindo, dá a sensação de que está aumentando, mas eu não posso confiar nisso, né? Outra, e se o V fosse trocado com o I de lugar, né? Por isso que não dá pra gente afirmar sem, de repente, um raciocínio com mais calma. Uma forma de a gente verificar isso, vê se tu concorda comigo. No começo a inclinação era menor. Concordas? No fim a inclinação era maior. Concordas comigo? Se eu calcular a resistência elétrica para essas duas linhas, eu consigo chegar a uma conclusão do que estava acontecendo com a inclinação, né? Ah, mas não tem número, professor. Bota, pô. Bota número. Ó, aqui é o 10. Aqui vai ser quem? Chuta? 5. Pode ser. Então ali vai ser quem? 10. Pode ser. E o outro? 15. Pode ser. Se eu botar 10 aqui, 15 aqui, vai ficar um número gostoso de calcular, hein? Assim eu vou estar calculando a relação entre as resistências elétricas em cada um desses pontos A, B e C. O que é resistência elétrica mesmo? Deixa eu lembrar. Resistência é V sobre I, não é isso? Para esse ponto A, qual era a tensão? 10. E qual era a corrente? 5. Dando uma resistência de 2 ohms. Vamos pegar o C de uma vez. Vamos pegar o cara C. 10 por 15. Se por 2 em cima e embaixo dá 2/3, 0,666. Então, tu vê o que vocês falaram estava correto. Ó. Quanto mais inclinado, maior a resistência. Como a inclinação estava aumentando, a resistência estava aumentando. Mas tu vê, eu não decoraria. Porque se o sujeito brigou com a família na hora de fazer a prova vestibular, ele faz isso, ó, e pronto, agora está diminuindo. Concorda comigo? Então tu vê, foi meio golpe de sorte ver a coisa subindo e dizer que estava crescendo. Tu não pode confiar num gráfico subindo e dizer que está subindo mesmo. Tens que fazer a continha. E a continha é simples, V sobre I. Calculo o R de um, calculo o R do outro. Agora eu estou vacinado. Quando é V por I, eu sei que quanto mais inclinado, maior a resistência. Logo, quando for I por V. Falei errado, né? Quando é I por V, que era anterior, quanto mais inclinado, maior a resistência. Quando for V por I, quanto mais inclinado, menor a resistência. Tu vê que perigo. Tu recomenda decorar então, professor? De jeito nenhum. Eu recomendo que no dia tu faz o gráfico tosco, faz as continhas bobas com um chute, chuta os númerozinhos e deu, tira a dúvida na hora. Mas não é a aula de hoje. A aula de hoje não é isso. Isso é só porque a colega me mostrou a apostila
E eu vi, ó, o cara pode exigir esse raciocínio do ângulo ali. E eu prefiro que tu não decore, que tu use a técnica ali de calcular a resistência. E se fosse constante seria uma reta, né, sem mudar a inclinação, né? Isso é a mesma resistência aqui, aqui, aqui. Isto tem a mesma resistência aqui, aqui, aqui. Se for V por I ou I por V, tanto faz, né? A mesma resistência. Assim, ó, da vertical tem como ser? Eu é que pergunto. Agora vamos ver. Isso aqui pode acontecer na nossa vida? Pode. Deixa eu pensar. Quando a tensão tinha um certo valor, 20, a corrente era? Zero. Aí de repente, com os mesmos 20 volts, a corrente foi? Sim, pode. Tu vê, com 20 volts tem infinitas possibilidades de corrente. Quando tu bota 20 volts no resistor, tu fica com infinitas possibilidades de corrente? Não, né? Então aquilo ali não representa uma realidade possível. Tu vê, né? Às vezes um gráfico não quer dizer que seja possível aquela realidade, né? Essa realidade aí a gente não estudou ainda ela. Não me parece possível aplicar 20 volts no indivíduo e esse indivíduo ao mesmo tempo ter corrente 0, corrente 1, corrente infinita. Não faz sentido. Mas boa pergunta, hein? É assim que se faz. Otávio, Pois não. se fosse I por V. Tá querendo me dizer então que é isso aqui, né? Certo? Tu vê, ó, mesmo com 0 volts já tem corrente, ó. Por que com zero, com nenhuma energia potencial elétrica, já tem corrente elétrica? Não faz sentido, né? Os elétrons começarem a se mexer sem... E tu vê, ó, mas se eu aplicar 100 volts, dá a mesma corrente elétrica quando eu aplico 0 volts. Eu não conheço esse equipamento, que já funciona fora da tomada. Tá entendendo a ideia? Parabéns pela tua pergunta, garoto. E tu vê, né? Esse exercício é muito legal. Tu pegar um gráfico do estudo da física, botar ele ali e pensar, isso pode acontecer na minha vida? Isso é um exercício muito legal. Parabéns pelas perguntas. E aquele bicho lá que tem eletricidade? Ele tem sempre Enguia? a constante. É enguia, por exemplo, se ela tem 50 volts, ela sempre vai ter 50 volts. Não. A enguia, ela tem células, né? Que na verdade ela é uma célula, é tipo uma célula muscular modificada. Só que em vez dela despejar a DDP em cima do músculo para ele se contrair, que é isso, né? Eu jogo uma DDP no meu músculo, pelo meu cérebro, os nervos, jogo uma voltagenzinha, a bomba de sódio e potássio começa a funcionar, começa a contrair, né? Tu vê, eu sou elétrico, cara. O sistema aqui é elétrico, funciona por eletricidade. Legal. A enguia, as células musculares delas são diferenciadas. Em vez dela gerar uma tensão para mexer o rabinho dela, ela pode gerar uma tensão para a coisa que está fora dela, ser eletrocutada. Ela dá um choquezinho no peixe, o peixe adormece, ela vai lá e come o peixinho. Por que ela não tá Ela, na verdade, tu vê, né? Ela... Se eu botar a mão na água, A gente não sabe se ela não está tomando choque, né? A corrente elétrica está fluindo por ela, só que o corpo dela foi feito para isso. O interessante é que ao liberar a corrente elétrica, ela não precisa necessariamente contrair o músculo dela. Isso é que é o diferente nela, né? Ela ligar a tensão dela sem ligar a bomba de sódio dela. Então quando a enguia dá choque, ela não precisa se mexer para dar choque, ela pode estar parada e dar o choque. Aí realmente eu não sei explicar essa fisiologia, nunca estudei a fundo isso. Mas tem um teste muito legal. E assim, gente, ó, essa pergunta e deu. Porque se a gente ficar fazendo a pergunta, vai ficar o mesmo lixo da aula passada, que eu dei uma gota de aula e nós ficamos falando sobre a nossa vida. É vestibular, beleza? Questão curiosa sobre a enguia. A enguia, ela gera uma voltagem constante, professor? Não. Depende do tamanho do bicho que tomou choque nela. Se o bicho que tomou choque nela era um bicho grande, que encostou no rabo e próximo da cabeça, a paulada é enorme, pá! Se o bicho é pequenininho, encostou pontos próximos, a paulada é menor. O que eu estou querendo te dizer? A enguia, ela gera uma tensão máxima quando o corpo dela todo está sendo usado. Resumindo, a enguia, ela tem várias bateriazinhas assim, ó. E cada uma gera uma voltagenzinha pequena, sei lá, quase uma pilha, 1,5 volt. Mas como são milhares de células, imaginem que fossem 1000 dessas. 1.5 mais 1.5 mais 1.5, ao todo, de uma extremidade à outra, 1500 volts. Porra! Eu jamais vou me esquecer, vi no YouTube. O YouTube é foda, cara. Se tu quiser aprender pelo YouTube, se o teu objetivo não é só dar risadinha, cara, puta, o YouTube é foda. Bota no YouTube, enguia, teste com enguia. Puta, é muito legal. O cara pega lá uma enguiazinha. Pra fazer energia. Não, tu vê que loucura, né? Ela não consegue ficar dando descarga. Depois de algumas descargas ela enfraquece, porque ela gastou energia do que ela comeu. Certo? Não vem do além a energia dela, ela tem que comer peixinho pro organismo dela. Pois então, mas aí até ela fazer a digestão e voltar da descarga, entendeu?
Economicamente fica inviável, mas tu vê que ideia legal. E é óbvio que os cientistas pensaram nisso, né? Pô, se o bicho dá choque, vamos usar a energia do bicho para poder, né? É isso aí. Só que não compensa por causa da digestão do organismo dela, que vai demorar a se recuperar depois de cada choque. Ela não dá choque por diversão, né? Ela dá choque para caçar. Então ela se desgasta quando ela faz isso, é mais ou menos como entrar numa briga. Bom, o cara pega a enguia, pega 2 eletrodozinhos com fios, e ele pega primeiro 2 pessoas, pede para as pessoas dar a mão uma para a outra, as pessoas dão a mão. Uma segura num fiozinho, a outra segura no outro fiozinho, e ele está com as pontas dos 2 fios desencapados na mão dele. Ele pega e encosta bem pertinho um do outro na enguia, só encosta um e depois encosta o outro. Os caras que estão de mão dada, na hora, porra, tomou uma paulada já. Incrível. Para ele não matar essas pessoas, não desmaiar essas pessoas, matar não daria, mas desmaiar as pessoas, se ele afasta os fios, ele já vai dar uma paulada nas pessoas. Para ele poder mostrar isso, ele pega mais pessoas, faz umas 6 pessoas, todas de mão dada. A enguia é pequenininha aqui, a enguia é pequenininha. Ele pega o último, segura no fiozinho, o último segura no fiozinho e eles todos de mão dada. Primeiro ele dá um choquezinho bem leve nas pessoas. As pessoas já sentem. Daqui a pouco ele pega, afasta bastante e pau. Na hora que ele encosta no peixe, cara, os 6 de mão dada tomam um carcaço violento. Resumindo, é uma pilha. É uma pilha em série. São várias pilhazinhas musculares e como elas estão em série, tu soma a tensão em cada uma delas. Quando ele fazia assim, né, ele pegava lá 20, 30 volts. Quando ele fez isso, 1000 volts. Carcaço na galera. Por que ele botou mais pessoas? Como elas estavam em série, cada uma com a mesma resistência, cada uma dividiu, então os 1000 volts eram 10 pessoas, cada uma ia receber só 100 volts de choque. Então ele acrescentou mais pessoas quando foi dar um choque maior, para não ficar tão agressivo, né? A pessoa não desmaiar, imagina um programa de auditório, né? Tu desmaia, cara. A primeira não recebe mais que as outras. Não, se as pessoas têm mais ou menos a mesma resistência, cada uma vai receber a mesma. Olha por quê. Parabéns pela tua pergunta. Vou mostrar. Não, vou mostrar o porquê disso. A não ser que um cara seja muito grande e outro menor, entendeu? Um cara menor vai ter menor resistência, certo? E vai receber um choque menor. Olha só que interessante. Vamos supor que todos esses resistores têm 10 ohms, beleza? E eu estou conectando em 200 volts. Será que tem uma forma mais simples de fazer essa conta? Soma todos, parabéns, tu vê, essa aula ainda nem chegou e a galera já está sabendo. 40 ohms, 200 volts. Aí dá para calcular o I, não dá? Vamos ver. Eu prefiro V igual a R vezes I, acho que fica mais gostosinho. O V é 200, o R é 40, calculo o I. Sim. O choque que a pessoa vai ter vai depender da corrente que percorreu o corpo dela. Isso chama-se tetanização do músculo, né? O músculo se contrai. Peraí, corrente elétrica no sentido horário, o sentido anti-horário, né? Do mais para o menos, é o sentido convencional. Por esse passa, e por esse, e por esse, e por esse. Chega aqui quanto? 5, né? Então é por isso que eles vão tomar o mesmo choque. A corrente elétrica que percorre cada um deles é a mesma. Mesmo que as pessoas tivessem resistências elétricas levemente diferentes, os 5 amperes ia percorrer todos eles. 5 vezes 10, 50 volts essa pessoa está recebendo. 50 volts. E ao todo está dando quanto? 200. Mas olha só, tipo, mas quando ele tá os 4 novados, quando ele tocar mais primeiro, ele vai sentir mais, mas depois vai passar o resto, né? Não, é porque isso ocorre tão rápido, na verdade, do ponto de vista humanoide, que todos, né, tu não vai perceber primeiro um, depois o outro, é na hora. Ligou o negocinho, todos vão sentir. Se for uma corrente gigante, nós poderíamos calcular a velocidade com que o pulso poderia, certo, correr. O problema é que é quase na velocidade da luz que esse pulso percorre o fio. Tá, beleza? Por isso que, do ponto de vista humano, não... Seria um circuito em série, e se ele fosse paralelo? Parabéns. Como eu disse, né, nós estamos, na verdade, avançando um pouquinho, porque como é uma matéria nova, quanto mais tempo de contato a gente tem com a matéria, maior a nossa chance de aprender. Se fosse em série, vamos botar os 4 caras em paralelo, perdão, olha que bacana. Só da garota saber o nome eu já fico todo bobo. Série e paralelo. Agora eu vou pegar as saídas, ó, e vou conectar todos eles na mesma tomada, ó, em 200 volts. Tu consegue enxergar desse jeito que cada sujeito recebe os 200 volts para si? Sim. Ou seja, olha que bizarro que vai acontecer. Vamos ver a corrente nesse cara ali de cima.
V igual a R vezes I. Quanto o cara de cima recebe? 200 na cabeça dele. 200. Qual é o R dele? Vamos calcular o I. Pá, o cara vai receber 20 ampere. E esse cara? 20 ampere. Esse? Putz, 20 ampere. Aquele? 20 ampere. 20 mais 20, 40, 60. Pô, a bateria, meu querido, vai ter que dar um jeito de fornecer 80 ampere. Concorda comigo? Então, olha só que interessante. Na associação em série, a corrente sempre vai ser a mesma. Sempre, sempre, sempre. A voltagem foi a mesma só porque os resistores eram iguais, idênticos. Se esse resistor mudar de valor, ó, se aqui fosse 8, 5 vezes 8 seria 40. Beleza? A associação em série, a corrente é a mesma. A tensão nem sempre é a mesma. A associação em paralelo, todos receberam 220. É isso que é igual na associação em paralelo, é a tensão que é igual. A corrente só foi igual porque os resistores eram idênticos. Se esse cara fosse 5 ohms, 200 dividido por 5 daria 40 ampere. Ó. Embora ele continue recebendo 200 volts, a corrente nele mudou. Então, a sementinha do bem foi essa. A associação em série, o que é igual? Corrente. A associação em paralelo, o que é igual? A tensão, a voltagem. Então, muito obrigado pela pergunta. Enriquecemos a nossa aulinha, mas não é a aula de hoje, não é? Agora vocês parem de perguntar coisa da vida, hein? Parem de perguntar porque eu vou falar uma coisa bem bonita aqui pra ti. O homem estava estudando circuitos elétricos, lembra? Ele estava encasquetado porque quando ele começou a estudar fios condutores, ele percebia que fios de mesmo material, alumínio e alumínio, de mesma espessura, ó, mesma bitola, mesma área, só que um tinha o dobro do tamanho do outro. Quando ele ia medir a resistência elétrica desse fio, o que tu acha que ele encontrava? A mesma. E olha que não. O fio maior, o dobro do tamanho, dava o dobro da resistência. O fio que tinha o triplo do tamanho, dava o triplo da resistência. Essa foi fácil matar a charada para ele, né? Ele percebeu que a resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento. Opa, desculpa, meu amor. Escapou da minha mão. Comprimento é isso aqui, ó. Esse L aqui, ó. Isso aqui é L, isso aqui deu 2L, do inglês, né? Length. Não é isso? Comprimento? Primeiro eu só falei do comprimento. Na espessura, na área, a areazinha do fio ali, né? É outra regra. Primeiro, então, tu vê, era a mesma espessura. Desculpa, porque o meu desenho também não foi honesto. Parecia que estava mais grosso ali, mas não, é a mesma espessura, a mesma bitola do fio. A área da seçãozinha é a mesma. Beleza, galerinha? 10 vezes maior o fio. 10 vezes maior a resistência elétrica. Observe que eu mantive o mesmo material e a mesma bitola, a mesma área da seção. Tudo bem? Então essa parte foi fácil para ele detectar. O que deixava ele incomodado mesmo era isso que tu falou. Quando ele pegava fios de mesmo tamanho, se um deles era mais grosso, se ele tinha o dobro da área, adivinha o que ele percebia? A metade da resistência. É porque o maior para depositar é... Como é que é o fio mais fino do mundo mesmo? O fio mais fino do mundo, como é que a gente fabrica? Uma fila indiana de átomos metálicos. Tudo bem para vocês? O fio mais fino que existe, de cobre, por exemplo, é um átomo de cobre aqui, outro átomo na frente, outro na frente, uma fila indiana de átomos de cobre. Tudo bem para ti? Acabei de inventar o fio mais fino do mundo. Professor, isso é uma piada, né? Não, dentro dos computadores de vocês, os fios metálicos têm uns 3 átomos de espessura. De tão fino que está o computador de vocês lá dentro. Bizarro, né? Então, peraí, conectei aquela parede positiva com essa parede negativa com uma fila indiana de átomos. Esse fio vai conduzir corrente elétrica, né? Como é que a corrente elétrica vai atravessar esse fio? Um átomo pega um elétron em excesso, passa para o cara da frente. O cara pega o elétron, vai amigo, pega. Concorda comigo? Se eu faço 2 filas indianas de átomos, vai passar mais ou menos corrente elétrica? Mas, tu concorda que o fio mais grosso só tem mais filas indianas, uma do lado da outra? Consegue visualizar dessa maneira? Por isso que quanto maior a bitola do fio, mais átomos eu tenho para jogar a carga elétrica para frente.
Por isso, quanto mais grosso o fio, menor a resistência elétrica. Assim como um cano de água mais grosso passa mais água do que um cano fino. Beleza? Tudo bem pra vocês? Tu viu que no início parecia esquisito, mas agora parece lógico. Quanto mais grosso for o fio, mais fácil a corrente elétrica percorrer ele. Tranquilo? Fios grossos? Tu imagina daqui a Tubarão, se eu fosse usar o fio da mesma espessura aqui na tua casa. Imagina a corrente elétrica de Florianópolis inteira passando por um fio fininho que nem da tua casa. Ia acender o poste. Ia ficar tão quente que o poste ia brilhar. Então, na verdade, são vários fios conectando Tubarão a Florianópolis. E fios, às vezes, mais grossos que o meu dedão. Então, a espessura, a bitola do fio que traz corrente elétrica para Florianópolis, né? É, sei lá, 10 vezes maior que aquele que tu usa na tua casa. Senhor, por que não usa um puta de um fio assim, então, de uma vez? Custa caro, né? Ou imagina, o engenheiro calculou quanta energia elétrica eu vou gastar a mais para o fio ser fino. E ele fez o cálculo do preço do metal para fazer o fio, e ele calculou a espessura melhor que existe para não ficar tão ruim de chegar a corrente elétrica e não gastar milhões em fio. Quando você está pensando em uma casa, que daí eles preferem mudar a coisa para ficar com fio também, do que deixar aquele quarto que é muito mais caro. Claro, então imagina, uma tomada na casa do sujeito. Eu tenho fio 1,5 e fio 4 milímetros de bitola. Pô, o que tu vai usar nessa tomada? Não, aqui é o quarto do computador, só o computador e mais nada. Por que eu vou usar um fio grosso? Para gastar dinheiro, entendeu? Eu vou botar um fio fino. Chegou o inverno, eu quero botar um aquecedor naquela tomada. O disjuntor vai desarmar. Plum. Porra, que merda é essa? Aquele disjuntor foi calculado para aquele fio fino. Se eu quiser usar mais energia no fio fino, ele pode esquentar e pode botar fogo na parede da casa por dentro. Fogo difícil de apagar. Então tu não pode mandar o eletricista trocar o disjuntor. Tem que trocar o disjuntor e o fio. Tá beleza? Por isso que é seguro quando a gente faz bonitinho. Porque mesmo que um leigo vá botar um equipamento que não pode na tomada, o sistema vai detectar a cagada e vai desarmar antes da casa pegar fogo. Então tu vê, instalou um chuveiro mais poderoso, tá desarmando o disjuntor. Tem que pegar um cara que entenda para ver se o fio que está usando é o suficiente, porque senão vai ter que botar um fio mais grosso para não aquecer tanto. Ótima colocação. Pode repetir, quanto maior o comprimento... Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto maior a bitola, menor a resistência. É isso aí. É o melhor resistor para passar corrente elétrica é o fio grosso. Exatamente. Quanto mais... Entendeu o que ela falou? Qual é o melhor fio para passar corrente elétrica, então? Quanto mais curto, melhor, e quanto mais grosso, melhor. Certo? É essa a ideia. Ah, professor, mas eu abri meu aparelhinho e os fios são tudo fininho. Por quê? Para que eu vou gastar? Porque eu vou deixar o aparelho pesado com fio grosso? Eu não preciso, né? Então tem a ver com qual corrente elétrica que eu vou precisar. Ontem eu fui na casa do meu amigo ver o jogo, ele acendeu a churrasqueira com acendedor elétrico, vocês já viram? É uma resistência bem grandona, tu bota na tomada, a ponta dela fica rubra e tão quente, tu bota aquilo no carvão e o fogo começa a partir dali, né? É o funcionamento, o princípio de funcionamento de toda a resistência elétrica, né? Efeito Joule, transformação de energia elétrica em energia térmica. Fala, amigo. Tu disse que quanto maior o comprimento do resistor, maior a resistência. Sim. Né? Então, mas no caso do resistor em série, por que continua igual? Não, continua igual. Acabamos de somar 4 resistores de 10, deu 40. Concorda comigo? E é assim que é um potenciômetro, ó. Se eu pegar um resistor de 100 e eu sei o tamanho dele, eu sei que se eu usar só metade dele, eu vou ter 50. E se eu então usar, né, uma partezinha dele, eu posso ter mais ou menos. Se eu instalo um botãozinho de girar, eu tenho um potenciômetro, aumenta o volume da TV, diminui. Um amigo perguntou na outra turma, professor, como é que brilha mais e brilha menos aquele interruptor de girar? Pô, é simples, cara. Tu bota na tomada a lâmpadazinha que tu quer que brilhe diferente, a lâmpadazinha clássica, lembra? E aqui eu boto um resistor variável. Aqui eu boto um resistor variável. Se eu conecto um resistor grande, passa pouca corrente, a lâmpada brilha pouco. Se eu conecto um resistor maior, passa menos corrente. Se eu conecto um resistor menor, diminui o tamanho da resistência, passa mais corrente, a lâmpada brilha mais. Tu vê, né, cara, esses botãozinhos que tu gira para um lado e gira para o outro na tua vida, aumenta e diminui, é só resistores variáveis, chamados potenciômetro, bem baratinho, hoje em dia mesmo, cada vez mais barato. Falta um detalhe, vocês já perceberam que a resistência elétrica de um fio é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área. Como assim área, professor? Eu corto o fio e viro a parte que eu
Beleza? Só tem um último detalhe. Imaginem dois fios idênticos, ou seja, mesmo comprimento e mesma área, só que um feito de cobre e outro de alumínio. Vocês acham que eles vão ter a mesma resistência elétrica? Não, é só matéria. Poxa, a resistência elétrica tem a ver com o tesão que o átomo tem por seus elétrons, né? Um cara com mais apego aos seus elétrons não vai ficar gostando de ficar transferindo elétron para frente. É meu? Agora, um cara que está cagando e andando para seus elétrons, vai, pega. Tem cara que não gosta de elétron, cara. São os chamados supercondutores. Eles nem exigiriam energia elétrica para transmitir corrente elétrica, como a gente viu num gráfico ali, né? Com V0 podia ter corrente elétrica. Isso em laboratório a gente consegue, tu vê, com supercondutores. Mas na prática os átomos sempre resistem um pouquinho para fazer o elétron fluir. Um exemplo, mercúrio resfriado a menos 200 graus Celsius, ele tende a ser supercondutor. Tu imagina a gente poder resfriar todos os fios da Terra a menos 200 graus Celsius para gastar zero energia quase, né, para a energia chegar na nossa casa. A conta de luz ia acabar aumentando, porque para resfriar o fio é muito mais caro, né, do que para fazer a corrente elétrica chegar na nossa casa. Por isso que a gente ainda não tem fios supercondutores nas ruas, né? Mas pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um fio de alumínio então, um fio de cobre, vou comparar os dois. Assim eu posso chamar de Rho, a letra grega que define a característica do material. E a partir de hoje chamaremos essa característica de resistividade. Olha o perigo. Um fio de cobre possui resistência elétrica. O cobre possui resistividade. Um fio de ouro possui resistência elétrica. O ouro, se tu pegar um monte de bosta de vaca e fazer um fio de bosta de vaca, aquele fio possui resistência elétrica. É isso, mas a bosta em si possui resistividade. É uma piada grotesca, para justamente tu perceber que a matéria, a substância, resistividade é a característica dela. Agora o objeto finalizado e pronto é a resistência elétrica. Beleza? Perigoso isso. Sabe qual é o material que tem a menor resistividade de todas? O material que melhor conduz a eletricidade. O cobre é um ótimo condutor, mas a gente usa ele pela relação custo-benefício, a prata. A galera geralmente fala do ouro. O ouro é o segundo melhor. Por incrível que pareça, a prata é o material que menos incomoda a gente ao transmitir corrente elétrica. Mas eu pergunto, o cara foi lá e gastou 20 mil no som do carro dele. Existe, eu juro pra vocês, até mais. Gastou 20 pau no som do carro dele. Mas com certeza nunca vai faltar dinheiro. Nunca vai faltar dinheiro na vida dele, tenho certeza disso. Gastou 20 pau, mas o fio que ele usou não era de prata, era de ouro. Por quê? Porque o de prata tem menor resistividade, pô. Então o de prata seria melhor, teoricamente. Por que ele usou de ouro e não de prata? É porque prata oxida. Lembra a prataria da tua mãe? Tem que passar o Silvio lá, né? Certo? Isso, então tem aquelas técnicas todas, né? Imagina, o cara foi lá e gastou 20 mil no som. Uma semana depois oxidou o fio de prata e não funciona. Não dá, né? O fio de ouro, além de ter baixa resistividade, o ouro é virtualmente inoxidável, né? 30 anos depois, se ele não jogar vodka na caixa de som, vai continuar funcionando. Certo? Beleza? Então esse é o detalhe, né? O ouro, ele vai gastar mais, certo? Vai ter uma resistividade menor que a dos outros materiais, maior que a da prata, só que por não oxidar, dura para sempre, digamos assim, né? A longo prazo gasta menos. Outra, tem lugares, cara, que a atmosfera, por exemplo, próximo de Tietê, tu não pode botar um fio de cobre. Do dia para a noite vai virar zinabre em volta do fio de cobre, ele vai oxidar. Então tu vê que precisa de um fio com alguma coisa que resista àquele material, né, de decomposição que tem próximo do Tietê lá. Houve uma época que nas regiões próximas do Tietê os fios eram encapados com ouro. Tem roubado? Claro. Hoje tem empresas especializadas em roubar fios das cidades. O cara tem técnicos formados, tem caminhão, o cara chega lá numa madrugada num bairro mais quietinho e no outro dia de manhã todo mundo liga pra Celeste, cara, tá sem luz aqui, por causa da Celeste que vai lá no bairro, todo o quarteirão tá sem fio. 20, 30 mil reais em fio foram roubados do dia pra noite. Tu vê que merda que tá esse país, tem quadrilha especializada em roubar fio, nosso fio. Pois então, se fosse só
materiais com a menor resistividade seria o frâncio. O fato de o frâncio não ser o material com a menor resistividade prova que não é só eletronegatividade, certo? Como ouro e prata, como a prata está no meio da tabela periódica, nós podemos concluir que a resistividade é menor se aproximando para a prata, para baixo e para o meio da tabela periódica, assim como a densidade do ósmio. Né? O ósmio é o cara mais denso da tabela periódica, né? A densidade da tabela periódica ela aumenta para o meio e para baixo da tabela periódica, em direção ao ósmio. Muito boa a tua pergunta, hein? Professor, tá, então quanto mais baixa a resistividade, ele é melhor... Melhor condutor. Olha o nome, resistividade. E tu vê, né? As teorias apareceram assim, em termos de resistor é o objeto que resiste. Então, a teoria apareceu em resistência e resistividade. Os teóricos criaram isso. Porém, existe o inverso delas. Lembra que hoje nós vimos que a vergência é o inverso da distância focal? Existe o inverso da resistência e o inverso da resistividade. Quero saber o nome do inverso da resistência. Condutância. Condutância nada mais é que 1 sobre R. Vou te... Aliás, ó, qual é a unidade de resistência mesmo? Ohm. Então qual seria a unidade de condutância? Parabéns, ohm na menos 1. Para puxar o saco de um cientista, nós vamos chamar de Siemens. Então condutância a partir de hoje vai ser em Siemens. Só essa. Tem, eu acho que 2 M's, né? Dá uma conferida pra mim. Tem 2 M's, eu acho. Já viram umas equipamentos da marca Siemens? É isso mesmo? SE, é isso? Siemens. Desculpa, demora. Aquele negócio do... Falou que você dá o golpe, cara, tem a ver também com aquele negócio baixo de terra? E mais grosso, Não, na verdade é o seguinte, ó. É uma possibilidade, às vezes não vale a pena. Às vezes não vale a pena. Às vezes a coisa que vai oxidar, certo? É mais barata do que o metal de sacrifício. Certo? Então um motor de polpa. Pô, se oxidar o motor, vou ter que trocar ele todo. Aí eu boto um metal de sacrifício para ele oxidar e não o motor, né? Na verdade é o seguinte, cara. O fio terra é grosso porque se um raio cair na tua casa, a quantidade de corrente elétrica que vai fluir por ele é bizarra. Certo? Não é para evitar a oxidação. Certo? É mais mesmo, a bitola do fio terra lá é para poder a corrente elétrica de um raio poder fluir por ele sem ele fritar, sem ele, né, arrebentar na hora. Professor, Pois não. aqui no Chile, você falou que a Celeste de uma terra bem, nesse caso, é apartamento também ou só casa? Na verdade, assim, não é só a rede elétrica como um todo, tá? A rede elétrica como um todo, cada maldito poste que eu fizer deveria ter um novo terra. Cada casa que eu fizer, um novo terra. Um prédio, puta, tem que aterrar pra valer, aterrar bem. Se eu fizesse tudo isso, se eu tivesse além do neutro, que está conectado com a terra, desde Tubarão, se eu tivesse o fase, que é por onde vem a energia elétrica, se além disso eu tivesse o terceiro plug, que é o terra local, esse terra já está aterrado lá em Tubarão, e vem sendo aterrado em cada maldito poste. Se além disso eu colocasse um segundo fio terra local, mesmo caindo um raio no poste, então o neutro viria uma corrente elétrica absurda pelo neutro, né? Ela ia acabar fluindo para a terra de novo por esse terceiro caminho. Isso é caro pra caramba. Tu imagina tu pegar e aterrar o Brasil todo, que é um país continental, né? Imagina quantos milhões custaria isso. Concordas? Para deixar a rede mais segura e para fazer o equipamento das pessoas queimarem menos. Se eu faço o cálculo, eu boto lá, puta merda, vai dar 2 bilhões para aterrar o Brasil. Aí eu vejo, se eu não aterrar o Brasil, vai morrer um ou outro de vez em quando por causa do... tudo bem? Eu vou gastar, vai queimar 1000 aparelhos por ano. 1000 aparelhos por ano, para consertar vai dar uns 50 mil reais. Não vai valer a pena aterrar. Vamos deixar um ou outro morrer, vamos deixar os aparelhos queimar. Quando queimar, o cara me entra na justiça, um ou outro que vai entrar na justiça, porque a maioria nem sabe que dá para entrar na justiça. Então vale mais a pena eu pagar um equipamento ou outro, do que gastar bilhões aterrando o sistema. É um absurdo, mas é o Brasil. Então aquele terceiro plug da tomada não serve pra nada, atualmente? Não é que não serve pra nada, não serve pra nada no Brasil. Tu pega um cara que é foda em eletricidade, tu vai ver na casa dele.
O cara é professor de engenharia elétrica. Tenha certeza que todas as tomadas da casa dele tem o terceiro plug e ele fez um puta de um aterramento na casa dele. Porque ele sabe que isso pode proteger a família e pode diminuir chance de queimas de aparelho. Porque o cara manja do assunto, entendeu? Então, sempre que eu tive aula de eletrotécnica, a primeira coisa que eu perguntava pro cara, e na tua casa, como é que tu fez? Todos falam, não, minha casa eu aterrei. A minha casa eu aterrei. O shopping que o cara fez lá, ele não aterrou, mas a casa dele ele aterrou. Tá? Então é importante olhar isso mesmo, né? Vai fazer tua casinha? Porra, pega um cara bom, manda fazer aterramento, bota 3 plugs em todas as tomadas, é melhor pra todo mundo. Ô galerinha, se o contrário de resistência é condutância, quem é o contrário de resistividade? Condutividade. Eu pergunto, condutividade é uma característica de material ou de objeto? O material, né? Porque resistividade é de material, então condutividade é material. Qual é o material com a maior condutividade? A prata, porque ela tem a menor resistividade, tem a maior condutividade. É uma o inverso da outra, né, gente? Conduzir é o contrário de resistir. O cara que menos resiste é o cara que mais conduz. Qual é o segundo material com a maior condutividade? Aí eu ia ficar puto se não lembrasse. É assim que eu funciono. Ó, condutividade, essa letrinha legal, ó, é o inverso dessa letra grega. Como é que é essa letra grega? Rho. Rho. É uma rho aí. E é um signo também, né? É qual deles? É o signo? É o C. Ah, sim. Outro, olha só, galerinha. Siemens é raro aparecer nos vestibulares. Então assim, a gente passou anos só ensinando resistência e resistividade. Aí alguém puxa condutância e condutividade numa questãozinha boba. É uma questão super boba, entendeu? Mas como a gente não ensinava, todo mundo errou naquele ano. Aí os materiais do Brasil todos já vêm reciclados para o próximo vestibular, acrescentando mais matéria. Por isso que a todo ano tem mais matéria para ensinar, entendeu? Vai aparecendo questõezinhas novas, né? Deixa eu ver se tu entendeu. Eu tenho um objeto com nossos resistores de 10 ohms. Quantos Siemens ele tem de condutância? Vamos ver. 0,1 Siemens. Beleza? Nada demais, né? Nada demais. Vamos ver como é que ficaria a fórmula V igual a R vezes I se eu troco o R por... Como é que eu poderia trocar o R ali? 1 sobre G. Concorda comigo? Ficaria V igual a 1 sobre G vezes I. Ou V vezes G é igual a I. Concordam que aquela fórmula funciona a mesma coisa? Quantas vezes usei aquela fórmula? Nunca. Eu nunca usei a fórmula porque na minha vida eu aprendi foi resistência. Então está impregnado no meu cérebro. Se algum dia alguém me perguntar condutância, eu primeiro vou calcular resistência e depois eu inverto. Vai ficar mais difícil ficar calculando com condutância? Não, mas como eu não estou acostumado, a chance de eu errar seria maior. Por isso que eu faço V igual a R vezes I, faço a minha conta e no final inverto. Nada demais. Raríssimo. Como é que é? Sinal só? Não, inverter, cuidado, hein? Isso é o oposto. O oposto de X é menos X. O inverso de X é 1 sobre X. Inverter é isso, né? Capotar. Ô pessoal, eu vou te confessar que é muito raro cobrar, tá? Condutância e condutividade. Mas é aquela história, e vai que no teu vestibular ele pega justamente nisso. Eu jamais me perdoaria se não tivesse comentado. Qual é para mim a melhor questão da segunda lei de Ohm? Que é essa regrinha aqui, ó. A resistência de um fio é diretamente proporcional ao inversamente proporcional. A área e também depende do material, é a sua resistividade. Aquelas que tem número, eu confio em ti. Tu vai ter que ter uma noção de potências de 10, porque a resistividade é tudo 10 na menos 6, é um número pequenininho a resistividade. 10 na menos 6, 10 na menos 5. Eu confio que se o fio for redondinho, tu sabe que a área do círculo é πr ao quadrado, tudo bem? A circunferência é 2πr, tudo bem? Πr ao quadrado. Eu confio. Agora, para mim a questão mais terrível que tem de segunda lei de Ohm é tipo assim, ó. Um fio possui área da seção A e comprimento L. A resistência desse fio é R. Um fio feito de mesmo material, com o tamanho 3L e com a área da seção 2A, vai possuir que resistência elétrica? Ali, o A é 2A.
não tem número. Só malditas letras. O cara fica em pânico, né? Meu Deus, como é que eu começo a brincadeira? Não tem nem número, cara. Um fio de comprimento L e área da seção A possui resistência R. Então, um fio feito do mesmo material, com tamanho 3L e área 2A, possui que resistência? É o dobro a área da secção. Ó, a área da seção é o dobro, parabéns. Ah, então Deus, você tá jogando com tudo. Se a área da seção é o dobro, a resistência cairia pela... 2/3. 2/3 da resistência. Não, complemento. 2/3? Quase, quase. Vamos fazer a conta? Vamos calcular a resistência do novo. Se aqui era ρ a resistividade, aqui vai ser ρ também, concorda? Esse mesmo material, não é? Lá era L, qual é o novo? 3L. A área antes era A. E o novo? 2A. O primeiro fio era ρ vezes L sobre A, concorda comigo? O segundo é isso aí. Vou botar o 3 e o 2 para frente. Ρ vezes L. E isso aqui valia quanto? R. Logo, a nova resistência, R', é 3 meios de R. Tu vê, o amigo pensou certinho. Só respondeu 2 sobre 3. E não precisa fazer de cabeça. Pode fazer a continha para provar matematicamente. Estou provando que vai ser 1,5 vezes maior a resistência. O perigo maior é que, em vez de ele falar área, olha aqui a sacanagem. Ele fala que esse tem um raio Rzinho, um fio. E ele fala que o outro tem um raio de 2 Rzinho. Parece que é a mesma questão, não parece? Mas vai ter que usar foco no e é quadrado. Exatamente, exatamente. A área de uma circunferência, como é que se calcula? Então a resistência do primeiro fio seria ρ vezes L sobre π Rzinho ao quadrado. Me ajuda a montar a resistência do novo fio. Rho 3L, quero ver, hein? Pi 2R tudo ao quadrado. Isso aqui tira muita vaga da galera. 2R ao quadrado. Vamos continuar. R' é igual 3ρL, tudo bem? 2 vezes 2. 4, tu vê que perigo, ó. Pi Rzinho ao quadrado. Quanto era a resistência dessa parte aqui? Chamou de R, não chamou? Isso aqui é o R, né? Então o R' já virou 3/4 de R. Tu viu que só de eu mudar da área para o raio, mudou tudo, né? Por isso que eu acho esse tipo de questão, a da segunda lei de Ohm, a mais cabreira. Olha aqui o exercício, desculpa, amor. Olha que bacana a atitude da colega. Tá com uma formulário da UFSC. Quando ela tá assistindo a aula com o formulário da UFSC, ela tá se preparando, porra, no dia do vestibular eu quero achar essa maldita fórmula, né? E é aqui que eu vou procurar. Ela já vai lá, já acha a formuleta e já registra ela. Esse ano apareceu? Tu achou essa ali que a gente colocou? A da resistividade, da segunda lei de Ohm. Tu vê, ó, e nem todo ano tem todas, tá? Porque nesse ano não caiu nenhuma questão sobre a segunda lei de Ohm. Mas é nobre a atitude da colega. Eu faria isso, eu teria um formuláriozinho desse da UFSC contigo, ó, e volta e meia acabou a aula, onde é que estão aquelas fórmulas? Porque vai que muda uma letrinha, né? Vai que muda a maneira de escrever, certo? Parabéns, garoto, tô orgulhoso. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Daqui a pouco a gente continua. Já dá pra fazer um monte de exercício com essa segunda lei de Ohm, hein? Arrisca o exercício, que é o momento que a gente aprende de verdade. Ó, Mandinha. Principalmente lembrada com a